Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Bom, muitos pastores às vezes usam passagem da Escritura e com essa única passagem eles tentam explicar aquilo que eles não conseguiram explicar se ao invés deles falarem uma passagenzinha, eles lessem todo o capítulo. Se bem que não é necessário se ler todo o capítulo quando a pessoa não fere a passagem que o capítulo está querendo dizer. Eu, por exemplo, eu não uso o capítulo todo. Eu uso somente a passagem porque eu sei que se a pessoa procurar no capítulo, ela vai ver que a passagem bate com aquilo que o capítulo está informando. E vejo que muitos pastores, para poderem trazer uma desculpa de que as pessoas têm que ir realmente ao templo, eles usam alguma passagem sem contar que o próprio capítulo lá na frente irá envergonhá-los. Para que alguém possa afirmar alguma coisa de passagem, ela tem que conhecer todo o capítulo. Aí não tem problema nenhum ela citar a passagem quando a passagem não foge do capítulo que ali lhe assiste. Uma das passagens que alguns líderes religiosos estão usando é a passagem de Hebreus capítulo 10, aqui no verso 25. O livro de Hebreus 10, 25, esses líderes religiosos, para poder manter as pessoas dentro do aprisco, dentro das suas congregações, dentro dos seus templos, ele lança essa passagem de Hebreus 10, 25, e se a pessoa ela não estiver ligada no que o capítulo todo está dizendo no seu conjunto, ela acaba então sendo convencida por esse líder que já está muito viciado em engrupir as pessoas dentro de um contexto de versículo para que ela não venha entender o que toda a história está dizendo. Mas a grande verdade é que esse capítulo de Hebreus, capítulo 10, verso 25, não está se referindo a hoje as pessoas entrarem para dentro de um templo e se congregar. Na verdade, nem ao menos a palavra congregar, ela quer dizer templo, ela quer dizer união. A palavra congregar quer dizer se unir em prol de, se unir em prol de algum objetivo, de alguma coisa. E nós vamos mostrar isso aqui para vocês com muita tranquilidade, para que vocês que estão saindo do sistema religioso não caiam na lábia desses mercenários, que de tanto eles enganarem as pessoas com versículos que eles tiram do contexto do capítulo para satisfazer as suas vontades, acabam levando muitas pessoas dentro de uma grande prisão da glândula pineal,
a fim de que as pessoas não parem para pensar e entender que aquele versículo que ele citou faz parte de uma grande história. A história que ele não te informou. Então veja qual é a passagem que alguns líderes, alguns pastores, entre aspas, estão usando para convencer os membros que já estão tão de saco cheio de continuar nesse antro de perdição chamado sistema evangélico. Quando eles pensam em sair, então o líder usa essa palavra aqui, ele tira todo o contexto da história do que o capítulo está querendo dizer, e aí ele informa apenas a passagem. O livro de Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, se vai aproximando aquele dia. Veja aqui, meus amados, que quando ele fala não deixando a nossa congregação, ele só lê apenas o Hebreus 10, 25, mas o livro de Hebreus começa no versículo 1, e de lá para baixo ele não lê mais. Eles fazem a mesma coisa que eles conseguem fazer para enganar em relação ao dízimo, usando Malaquias 3:10, e não lê o restante de Malaquias. Mas veja que aqui, Paulo está falando com os hebreus. Paulo está falando com aqueles que fazem parte da 12 tribos de Israel. Não é para os gentios, não é para o restante da humanidade. É apenas para os hebreus. Primeiro porque os hebreus, eles podiam, se eles quisessem, até se congregarem dentro do templo, do único templo que foi permitido pelo Criador, fundado por Salomão. E logo depois esse templo foi totalmente levado a ter outros objetivos, que nós já informamos em outros vídeos, muitos irmãos, mas estaremos fazendo mais vídeos em relação a isso. Mas os hebreus, se eles quisessem entrar dentro de um templo de Salomão, aquele que Salomão construiu, eles poderiam, embora eles sabiam que aquele templo ali já estava para lá de mexido, para lá de corrompido. Quando nós vemos essa palavra congregar, nós vemos essa palavra apenas 3 vezes no Novo Testamento. Você só vê essa palavra congregar no livro de Atos, ela é falada uma vez, e você vê essa palavra no livro de Hebreus 2 vezes, sendo uma o do versículo de Hebreus 10, 25, o capítulo 10, 25 do livro de Hebreus. Fora o livro de Hebreus, você não vê mais a palavra congregar em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, a não ser as que nós vamos citar para você agora. Olha bem, o nosso amado Criador, ele não deixa as pessoas confusas. O livro de Apocalipse 16:16 mostra muito bem que congregar não é ir a templo. Veja aqui e nós vamos mostrar para você passagens que esse livro não te mostra. Veja Apocalipse, por exemplo, 16:16. Eles congregaram no lugar que em hebreu se chama Amagedon. Em Amagedon não existe templo. Em Amagedon é um lugar de batalha, onde os principais exércitos de Davi ficavam ali de prontidão e era o melhor lugar para se proteger a cidade de Yahushalaim. O livro de Apocalipse 16:14, ele também nos informa que congregar não é templo. Congregar é união. Veja aqui, Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Veja, os demônios vão congregar todos os reis para a batalha. Congregar, volto a dizer, não é sentido de ir a algum lugar. Congregar é no sentido de você se unir com outras pessoas que estão na mesma visão do Salvador e ali então um fortalecer ao outro. Temos mais uma passagem aqui e temos que ver que essa ideia de ir a templo substituiu o verdadeiro lugar chamado o nome, aonde o Salvador está querendo dizer. Veja aqui, ó. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles.
Veja, o Salvador, ele não habita dentro de templo, ele não habita num lugar. O Salvador, ele habita quando as pessoas estão congregadas, unidas em qualquer lugar, falando a respeito do nome dele. Nós temos que nos unir em nome do nosso Criador e do nosso Salvador. Não temos que nos unir dentro de denominação. Por isso que o nosso Salvador disse para aquela mulher, quando ela pergunta, onde devemos te adorar? Nossos pais dizem que é Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. O Salvador disse, nem lá e nem cá, porque chegará a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em meu nome. O nome dele é Espírito, o nome dele é verdade. Então vemos aqui também mais um detalhe importantíssimo, que é 1 Coríntios 16, 19. Então, para você que acha que igreja também é templo, está errado. Igreja não é templo. Você tem que se congregar na igreja, mas não é o templo. Olha onde fica a igreja, olha o que é a igreja e olha o que o mesmo Novo Testamento, de onde o pastor tirou a palavra de Hebreus 10, 25, o mesmo Novo Testamento em 1 Coríntios 16, 19, mostra aonde é essa congregação. Então vamos ver aqui. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Criador, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Como é que eu vou pegar um templo evangélico e colocar dentro da casa de Áquila e de Priscila? Aqui, quando o nosso, não sei se pode dizer nosso irmão, mas quando o João Ferreira de Almeida, ele colocou as igrejas da Ásia, logicamente que ele trocou. Porque aqui você poderia ler o seguinte, aos irmãos que estão em Arúshua, que também estão na Ásia, vos saúdam. Porque Arúshua é o nome daquele que nós aprendemos erradamente a chamar de Jesus, porque definitivamente não é Jesus. Então veja, ele está dizendo, com a igreja que está em sua casa. Você pode conferir agora na sua escritura, pastor. Você que talvez está me chamando de endemoniado, talvez está dizendo que eu sou desigrejado, que eu sou perturbado, que eu vou para o inferno. Eu sei que vocês falam, porque quando vocês não têm estrutura para nos combater com argumento, vocês atacam pessoalmente, como muitos outros que não são pastores, mas fazem o mesmo igual a vocês, estão no mesmo balaio. Então assim, 1 Coríntios 16, 19. Está dizendo claramente, com a igreja que está em sua casa. Quando vocês usam Hebreus 10, 25, vocês estão usando uma passagem que pode ser um tiro pela culatra, que pode ser, para vocês, uma vergonha lá na frente, quando qualquer membro da sua denominação pegar não só o versículo que você leu, mas todo o capítulo, inclusive o título do livro, mostrando para quem que essa passagem de Hebreus está se referindo, como você está lendo para os próprios hebreus. Então, aqui é essa passagem que eu deixo para vocês, e eu creio que não só essa passagem aqui, eu poderia pegar muitas outras passagens e capítulos e fazermos aqui um vídeo de 4, 5 horas. E eu vou dizer mais, ia faltar tempo para fazer o que a Escritura mesmo prova por si mesmo, o quanto que essa palavra congregar e igreja, o sistema religioso evangélico conseguiu transformar na glândula pineal das pessoas em um lugar. E parece até que o Salvador não esteve ali no poço de Jacó. Parece que o Salvador não comentou e conversou com aquela samaritana. Quando ela disse aonde devemos adorar, o Salvador disse para ela, você não deve adorar nem em Samaria e nem em Jerusalém, nem aonde tem os montes, nem aonde tem um templo. Aonde vocês devem adorar, não importa. O importa é como vocês adoram. Chegará a hora em que meus verdadeiros adoradores me adorarão, em espírito e em verdade. Onde tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estou no meio delas. A igreja, ela estava na casa de Áquila e de Priscila. Ela não estava num templo com CNPJ, com apoio político, com homens que se dizem ser pastores, quando a Escritura diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas e diz, eu sou o bom pastor. Nenhum homem hoje tem título de pastor. Isso aí está comprovado com a Escritura. E eu sei aonde é que vocês vão buscar o apoio
para vocês dizerem que vocês são pastores. Mas eu estou aguardando vocês buscar esse apoio, porque aonde vocês vão buscar, se você ler o capítulo todinho, vocês vão entender que ali o Salvador não estava falando para vocês.